Olá, queridos, graça e paz, aqui é o Pastor Paulinho de volta no canal Vem Pela Palavra. Já quero agradecer você que está comigo aqui, pedindo para você clicar aqui embaixo para se inscrever no canal para receber as novidades que nós colocamos aqui toda semana. E aí você vai ficar por dentro de tudo, tá bom? Clica aí para se inscrever. Do ladinho aí tem um sininho que você também precisa clicar para ser notificado cada novo vídeo que a gente colocar aqui no canal, tá bom? Você ser avisado antes dos demais dos vídeos, de tudo que nós colocamos aqui no canal Vem Pela Palavra, tá bom? Também quero dizer que nós estamos com um grupo especial de professores de escola dominical que ajudam mutuamente uns aos outros. Se você quiser fazer parte, deixa aqui nos comentários desse vídeo o seu nome e o número de WhatsApp para a gente colocar você nesse grupo, que eu tenho certeza que vai ser muito legal, muito bom. E já está sendo, né? Muito legal, muito bom essa troca de experiência entre professores que lecionam na editora Betel. Também quero dizer que nós estamos aqui no canal Ouvir Pela Palavra, né? Já somando quase 1.500 inscritos, e glória a Deus por isso, né? Glória a Deus por isso que nós temos crescido, e o seu comentário é muito importante. Diz aí para mim como é que está sendo a sua experiência no canal Ouvir Pela Palavra, tá bom? Quero lembrar também que nós estamos aqui no canal Ouvir Pela Palavra oferecendo o maior treinamento de professor de escola dominical do Brasil. Isso mesmo. Melhorando a performance das aulas na escola bíblica dominical, o manual do professor. Se você quiser saber como fazer esse curso, aqui na descrição desse vídeo vai ter um link que você clica para você saber como participar desse maior treinamento de professor de escola dominical do Brasil. Isso mesmo, eu tenho recebido feedback de muitos professores que têm feito e tem sido bênção na vida deles esse curso. Então, se você assim desejar, por favor, clique aqui no link aqui embaixo para que você saiba como participar desse maior treinamento, tá bom? Bom, hoje nós vamos falar acerca da lição de número 4, que tem por título um tema muito aí discutível, né? Sobre a intimidade do casal. Orientações bíblicas sobre essa intimidade. Então, é uma lição que está fervendo, tem assuntos aqui maravilhosos, eu tenho certeza que vai enriquecer de maneira poderosa a sua vida, ao seu relacionamento primeiro, professor, superintendente, pastor, e depois você também pode transmitir isso para outras pessoas, tá bom? Olha, quem não fez ainda, eu sugiro que faça o curso Casados para Sempre. Tem uma matéria que fala exclusivamente sobre esse tema da intimidade. Gente, é um curso para abençoar casais. Se você não fez, faça. Se souber de alguma igreja local aí próxima que esteja oferecendo esse curso, faça esse curso, porque eu tenho certeza que vai abençoar o seu relacionamento, tá bom? Porque aqui na revista da Escola Dominical é apenas um assunto sucinto, né? Nós vamos ter que passar aqui meio rápido em cima desse assunto, mas no Casados para Sempre ser tratado com tanto carinho, com tanta dedicação, é uma lição enorme que abençoa realmente os casais, tá bom? Então vamos lá, lição de número 4, orientações bíblicas sobre a intimidade do casal. Para o texto áureo, o nosso comentarista, que é o pastor Abner de Castro Ferreira, o nosso bispo, ele deixa o seguinte versículo de Hebreus 13:4. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Olha que interessante. Então, aos adúlteros, né, aqueles que se dão à prostituição, Deus vai tratar com eles. Então é importante a gente ter esse tipo de pensamento. A verdade aplicada é fundamental que os cônjuges cultivem uma intimidade baseada em quê? Primeiro, no amor. Segundo, no respeito. Terceiro, no cuidado mútuo. Amor, respeito, cuidado mútuo, de acordo.
Olha aí, de acordo com a palavra de Deus. Isso que é interessante. Então, se nós vamos falar de princípios bíblicos que norteiam a intimidade sexual, nós precisamos entender então quais são esses princípios e pautar o nosso relacionamento, pautar a nossa conduta conjugal de acordo com esses parâmetros, tá certo? Então, isso deve ser assim fundamental para que a gente possa compreender, porque nós estamos diante de uma geração que os valores estão sendo deturpados, né? Muitos valores mundanos passando a fazer parte do conceito cristão. Isso tem vindo através do quê? Telenovelas, que é vamos dizer assim, é a janela principal que o inimigo tem usado para inseminar no relacionamento conjugal as suas mentiras, as suas deturpações. Então as telenovelas é o primeiro. Segundo, filmes. Terceiro, séries. Quarto, a internet, a pornografia. Foi um tempo em que, para se assistir pornografia, precisava ir fisicamente a uma loja, locar um DVD ou uma fita cassete, né? Levar para casa para assistir, enfim, era mais dificultoso. Hoje não. Hoje está no telefone, está no tablet, está no computador e gratuitamente. Então esse tem sido um canal que o inimigo tem usado para disseminar os seus princípios, que de princípio não tem nada, né? Porque ali é a deturpação, a maneira, as regras do adversário é uma deturpação, traz doença, traz enfermidade para a alma, traz, enfim, coisas terríveis para dentro do relacionamento. Então, cuidado, né? É fundamental o cuidado para que a gente não venha se corromper no que se tange aos princípios que temos recebidos da palavra de Deus. Estamos diante dessa geração e que nós precisamos, com carinho, com amor e com dedicação, tornar isso visível, né? Tanto é que o ponto primeiro da nossa lição, que é o objetivo 1, diz que nós precisamos ensinar que Deus criou o sexo para o bem-estar do casal aonde? No casamento. Então Deus criou o sexo para que o casal, né, viva bem, para que haja entre o casal uma harmonia, um prazer, uma alegria. Então tudo que Deus cria tem um propósito, e é isso, vamos dizer assim, isso é fundamental, porque o sexo não foi criado pelo diabo, o sexo não é uma artimanha maligna, o sexo é uma criação divina, é um propósito divino para o casal, para o casamento, para o relacionamento conjugal. Então, desse modo, nós precisamos compreender não somente o que o sexo representa, mas principalmente os propósitos e princípios pelos quais Deus criou o sexo. Então, para a prática sexual, é necessário que o casal o faça com responsabilidade e também o quê? Com entendimento. Porque o sexo foi criado para Deus. Então, aliás, por Deus. Então, o sexo não é um ato pecaminoso, né? O sexo não é pecado, não é proibido, sujo, algo asqueroso. Não. Se foi criado por Deus, ele é prazeroso. Ele mexe com os sentimentos e as emoções e os desejos mais profundos de uma pessoa. O que Paulo registra lá em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 3.
Agora, o grande problema é que isso pode acontecer tanto de maneira positiva quanto de maneira negativa. Então, é importante que compreendamos que apenas o fato de duas pessoas se amarem não torna legítimo o seu direito de ter relações sexuais, visto que essa atividade constitui mais íntima expressão do amor conjugal. E é por isso que nós orientamos os jovens, os adolescentes, os pré-adolescentes a abster-se do sexo. Por quê? Porque é um envolvimento tão profundo que marca a alma de ambos. E aí, às vezes, vem aquele namorico de adolescente, aquela paixão, que vem e vai. E eu sou um exemplo disso, que tive dentro da igreja poucas namoradas, umas 2 ou 3 antes da minha esposa, mas que não houve nenhum envolvimento sexual, ou seja, encerrou ali e pronto. Cada um segue sem marca, sem definição, sem conhecer a intimidade profunda um do outro. E quando eu me casei com a minha esposa, eu tinha a condição ainda de virgem, né? Ou seja, pude experimentar isso no meu relacionamento. Então isso é importante, sabe? Que o ato sexual é o ato da mais profunda intimidade de um ser. E aí no subsídio aqui da lição, do tópico primeiro, nós vemos aqui o seguinte registro de José Humberto de Oliveira, quando ele escreve sobre a sexualidade. Ele escreve assim: ao afirmarmos que Deus criou a sexualidade, estamos enfatizando Deus e não o sexo, porque os meios de comunicação já propagam e deturpam esta bênção divina de forma sedutora e dominadora. Todavia, na perspectiva cristã, o corpo e a alma são sagrados. A sexualidade está inscrita tanto no corpo como na alma, portanto, jamais deveria ser vista e vivida de outra forma que não fosse sagrada. E aí, entre parênteses, Amaury Cardoso. E somente aqueles que estão em Cristo podem compreender e viver a plenitude da sexualidade. Só aqueles que estão em Cristo podem compreender de fato o alcance e o benefício dessa sexualidade. Então, nós temos que entender que o sexo é algo divino. Agora, quando a gente lê Gênesis 2:24, diz que o homem deve apegar-se à sua mulher e ambos serem uma só carne. Esse texto que indica a união sexual é o clímax de um processo que teve início em Deus, que viu não ser bom que o homem esteja só. Então, Deus providencia uma companheira e leva ela ao primeiro homem. Adão recebe essa mulher, né, como um presente de Deus. E o texto diz que esse processo constitui-se em um verdadeiro manual do casamento. Ou seja, tudo deve começar em Deus. Deus está atento às necessidades do ser humano. Deus provê também o cônjuge, né? Ou seja, aquele que precisa, aquele que é a necessidade de cada um de nós. Deus provê. Agora, é preciso deixar para se unir. Indica algo consciente, não movido simplesmente por uma paixão ou um instinto. E então vem a união sexual. Agora, muitos não atentam para esses princípios bíblicos acerca do casamento e da sexualidade, partindo para o relacionamento sexual antes do casamento, né? Fazendo com que
se conheça a intimidade um do outro sem ambos estarem aptos para isso. Então, esse é um princípio bíblico. Agora, observe aqui o comentário de Carlos. O Carlos escreve o seguinte: a sexualidade humana é uma expressão da intensidade relacional, em que o outro é tão significativo para mim que eu me permito gerar com ele uma unidade funcional, a qual tem um caráter transcendente e nos conecta de forma misteriosa. Essa unidade funcional é denominada de casamento e constitui-se de 3 elementos fundamentais: maturidade, deixar pai e mãe; compromisso, unir-se ao cônjuge; e união sexual, tornar-se uma só carne. Gênesis 2, 24. Então a sexualidade humana é a expressão da intensidade relacional. É isso. O casamento proporciona ao ser humano, ao filho de Deus, à filha de Deus, essa condição de chegar a essa compreensão, porque faz uma conexão, ainda que de forma misteriosa, né? Nos faz apegar, nos faz ficar apegado um ao outro. Agora, tendo em vista esses tópicos anteriores que nós vimos, que Deus criou a sexualidade e prometeu a união de homens, é importante nós conhecermos o que a Bíblia diz sobre a intimidade sexual. Primeiro, a intimidade sexual é considerada sem mácula quando dentro do matrimônio. Trata-se de um dos deveres dos cônjuges para com o outro. É o tópico 2 aqui, ó. Trata-se de um dos deveres dos cônjuges um para com o outro. 3. Não deve ser usada para manipulação ou chantagem de um para com o outro. 4. A abstinência do ato sexual no casamento deve ser uma exceção e somente com mútuo consentimento. 5. Tratar a esposa também no aspecto sexual com respeito, dignidade, cuidado, honra e sabedoria. Estes são apenas alguns princípios que tratam desse tema. Então, a Bíblia é rica em nos mostrar, né, quais são aí os padrões a serem seguidos por essa, para que tenhamos, né, uma vida sexual ativa e abençoada. Olha o que escreve aqui o nosso Tim e Barry. O ato conjugal é essa bela relação íntima de que partilham marido e mulher na seclusão de seu amor, e ela é sagrada. Prova disso é o fato de que Deus tenha apresentado essa experiência sagrada no seu primeiro mandamento para o homem. Esse encargo foi dado ao homem antes de o pecado entrar no mundo. Claro que, evidentemente, como deixa transparecer o texto bíblico de 1 Coríntios 5, versos 3, capítulo 7, versos 3 a 5, que diz que a função do ato sexual não se limita à procriação, mas também para prazer mútuo. E aqui vale a pena, então, um parênteses, para que a gente dirima algumas dúvidas, né? Que a gente tire aí algumas dúvidas. O sexo não é só para procriação. O sexo não é apenas para encher a terra, crescer e multiplicar. O sexo também foi dado por Deus para o prazer, para que a pessoa sinta no seu corpo a paga daquele ato, ou seja, o prazer. Por isso que Deus deixou o sexo. Então, é uma visão totalmente deturpada pensar que Deus deixa o sexo apenas para a procriação. Não.
isso não é fato e a gente deve refutar isso na escola bíblica dominical. A gente deve colocar isso bem claro para que não tenham dúvidas. Objetivo 2 da lição: mostrar os cuidados que os cônjuges devem ter para que a vida sexual seja plena e efetiva entre eles. Então nós vamos ver agora alguns cuidados que devem ter os casais para que o sexo, seja pleno, para que a vida sexual seja plena. Partindo do pressuposto de que os dois se tornam uma carne, o descuido quanto ao cultivo da intimidade entre os cônjuges tem facilitado o pecado da infidelidade conjugal em muitos lares. Deus instituiu o matrimônio para ser tanto permanente quanto saudável. Por esse motivo, é importante que os cônjuges saibam como completar-se nesse quesito. E aí a gente vai ver como a gente consegue fazer esse ato de completar. É importante que o esposo e a esposa tenham sempre em mente que ambos foram criados e amados por Deus, bem como são co-herdeiros da mesma graça, feitos para amar e serem amados. Agora, nós precisamos entender que Deus fez diferente, homem e mulher. Então, a maneira como exteriorizam e lidam com a necessidade do sexo é diferente entre o homem e a mulher. Tal consciência nos ajuda a encarar aquela tendência egoísta de dizer assim: eu casei para ser feliz. Mas as pessoas se casam para ser felizes ou porque são felizes e querem fazer feliz a quem elas amam? Então, havendo amor, há atenção com o outro, interesse em conhecer mais de perto o outro, superação das diferenças, melhorando a qualidade sexual no matrimônio. Então, precisamos entender isso, que há uma diferença entre homem e uma mulher. Agora, vejamos o que o Luciano Subirá escreve sobre a relação sexual. Ele diz que os homens e as mulheres funcionam de forma diferente. Há uma predisposição do homem para o ato sexual, salvo exceções. Então, há uma prontidão imediata do homem para o ato sexual. Isso é quase instantâneo. Mas com a mulher, as coisas funcionam de modo diferente. O que ocorre é que alguns cônjuges não atentam para a realidade das diferenças também nesse aspecto, o que faz com que diminua a qualidade da intimidade sexual do casal. Existem vários textos bíblicos que apontam para ações que muito contribuem na fase preliminar do ato sexual. Aí o texto de Cantares, capítulo 1, verso 2, capítulo 2, verso 6, capítulo 5, verso 16, capítulo 7, verso 9. Vemos a importância de falar, perfume, ambiente, carinho, abraço, beijo. Então, meu amado irmão, você precisa ter esse entendimento. Se você quiser que a sua esposa esteja preparada para você na hora do ato sexual, você não pode querer que as coisas sejam só naquele momento. Você já precisa ir preparando durante o dia o ambiente. Palavras de carinho, você precisa estar aciado, barba cortada, unhas cortadas, sem o chulé, enfim, você precisa estar bem, porque para a mulher isso conta muito. Você precisa agradar, você precisa falar palavras bonitas, você precisa mostrar o quanto ela é importante para que as coisas lá no ato sexual aconteçam de forma, vamos dizer assim, de uma forma segura e prazerosa para o lado da mulher. Porque você, irmão, chegou em casa e você já quer pensar naquilo, né? Mas a irmã, a condição feminina já é mais lenta. É como se fosse o homem, o fogão a gás, que risca o isqueiro e pega o fogo,
e a mulher um fogão a lenha, que precisa ser alimentado. Cuidado, irmão, porque às vezes você pode estar estragando o momento importante do seu relacionamento sexual por conta dessas atitudes. Então, o homem e a mulher é diferente, ela não é igual o homem. E, irmã, o homem não é igual às mulheres. Então, nós precisamos enfrentar a raiz dos problemas. E a gente vai perceber que alguns fatores contribuem para uma intimidade de casal de baixa qualidade. Primeiro, o ativismo em excesso, não proporcionando tempo para investir em relacionamento com o cônjuge. Não estabelecer prioridades na rotina do lar, inclusive quando do nascimento dos filhos. O casal precisa estar atento para não deixar de investir no relacionamento conjugal. A não valorização do outro com palavras e gestos. Problemas de saúde, entre outros. Assim, se faz necessário que tanto o esposo como a esposa estejam sempre atentos quanto ao relacionamento conjugal, considerando o que a Bíblia expõe e para contribuir na formação de outras gerações. Então, isso deve estar em mente de cada um de nós. Atentarmos para si, estamos com muitas atividades, muito trabalho, o irmão já não tem mais tempo, né? Não tem mais tempo para chegar, conversar com a esposa, para tomar aquele chimarrão aqui, né, no caso dos gaúchos, para tomar aquele cafezinho. Você já tem problemas de saúde, né? O irmão tem algum problema físico. Nós precisamos, então, conhecer os nossos cônjuges a fim de que haja essa proximidade e essa conversa. Vamos tratar na raiz. A valorização do outro, às vezes o irmão tece elogios a tantas pessoas, mas não a esposa, e vice-versa. Valorizar mais o que o outro faz, dividir as tarefas dentro de casa. Ô, meu irmão, não quebra a mão sua lavar uma louça. Não quebra. Você pode dar uma força em casa, você pode ajudar em casa, você pode auxiliar a esposa nas atividades do dia a dia. Talvez você diga, mas eu trabalho e ela fica em casa. Mas, meu irmão, o trabalho de casa é muito mais estressante do que o seu trabalho lá de fora. Ficar em casa, fazer os trabalhos rotineiros, limpar, lavar, cozinhar, isso diuturnamente, de manhã até de noite, não tem hora para terminar, para ir embora para casa e descansar. É isso que vive a mulher e a gente precisa entender isso como servos de Deus e atacar o problema lá na raiz. Porque a intimidade de conhecer um ao outro vai além do ato sexual. Ela envolve a compreensão dos pensamentos, dos sentimentos, dos desejos, dos sonhos e das experiências compartilhadas uns com os outros. Então, cultivar a intimidade requer esforço, pois exige honestidade, transparência, afetividade, além de admitir as próprias limitações, fraquezas e defeitos. Deve-se aplicar um esforço enorme no sentido de melhorar, de mudar o que desagrada a Deus em primeiro lugar e depois ao outro. Se a esposa reclamou de alguma coisa, meu irmão, no seu ato sexual que está desagradando, você precisa imediatamente mudar, para que haja o quê? O respeito mútuo. Mesmo casado, homem ou mulher, não devem esquecer que pertencem acima de tudo a Deus, sendo, portanto, constituídos para o seu serviço. Por isso, imprimiu em cada um de nós, Deus, a sua imagem e a sua semelhança. De acordo com a revista Nossa Fé, da editora Cultura Cristã, está escrito assim que o uso do corpo deve ser respeitoso, de modo que nem o esposo nem a esposa o usem indevidamente, sem que objetive a glória de Deus. Infelizmente, diante de toda perversão sexual, muitos cristãos adotam algumas formas grotescas de sexo, né? Que desvirtuam o propósito de Deus para nosso corpo, para que um casal cristão não ceda à tentação de limitar
o que a pornografia vende. Né? É preciso que haja respeito entre os cônjuges. Antes de ser meio de prazer para um casal, o corpo é oferta para Deus. Então, temos que ter cuidado para a gente não cair aí no que é o parâmetro das pornografias, né? Do que esse mundo do sexo impõe como sendo prazeroso, né? Então, nós precisamos desse respeito. Então, o sexo é uma força muito poderosa e a pornografia com frequência anda passo a passo com as compulsões sexuais. Então, precisamos nos limpar dessas coisas, tirar isso diante de nós, fazer com que a nossa mente seja purificada em Cristo, para que seja restabelecido em nós os padrões bíblicos para esse ato. Vamos lá. Terceiro e último objetivo da lição: apresentar 3 princípios básicos para uma intimidade sadia e feliz. Quais são esses 3 princípios básicos? Nós vamos ver agora, daqui para frente, e você precisa enfatizar isso nesse ponto da lição, para que você alcance isso. Casais que não se comunicam perdem a oportunidade de descobrir as chaves que conduzem à felicidade. Saber como agradar aquilo que dá saber como agradar e aquilo que dá prazer e alegria torna o relacionamento muito mais especial. Então, primeiro o que é? É um amor cuidadoso e protetor. Esse é o primeiro ponto. O amor cuidadoso e protetor. Vejamos aqui o que diz Luciano Subirá sobre esse ponto. A importância de focar no interesse do outro. Precisamos aprender a servir nosso cônjuge. É uma clara ordenança bíblica, e como toda ordem divina, é para o nosso próprio bem. Gary Chapman, um extraordinário estudioso e observador do comportamento conjugal, afirmou por Twitter assim: se me pedissem para dar uma chave que abre um casamento feliz, esta seria a atitude de serviço mútuo, ou seja, praticar serviços. É isso. Nós precisamos virar essa chave da felicidade. É quando eu entendo que eu preciso estar a serviço da minha esposa. Quando eu entendo que eu preciso servir aos desejos, às vontades do meu cônjuge. Porque eu preciso honrar. Porque a Bíblia diz que a mulher é o vaso mais fraco. Porque a Bíblia chama atenção para isso. A forma que o marido deve conviver com a sua esposa, com entendimento, honrando-as, porque elas são vasos mais fracos, 1 Pedro 3,7. Tanto o homem como a mulher têm seus dias de reclusão. Existe dia que a mulher não quer sexo, quer apenas se sentir protegida, quer carinho, quer apenas estar ao lado do marido. Às vezes o homem também deseja estar só, quer estar com os seus amigos, quer assistir a algum esporte. Um casal maduro sabe respeitar os espaços um do outro e as diferenças entre si, os limites que não se devem ultrapassar e a vontade e a opinião do outro. Isso é fundamental. Então, precisamos conviver com entendimento. Leonora Ceribelli, escrevendo sobre conviver em comunhão, a relevância de um relacionamento independente diante da realidade das diferenças do casal, ela escreve assim: no relacionamento interdependente, preza-se pela relação, sem perder de vista o valor individual de cada um. A proposta é a convivência de duas liberdades, que encontram juntas a capacidade de desfrutar do que há de melhor na outra pessoa, pois há abertura para o diferente. Então, minha irmã, se seu marido gosta um pouco de assistir um futebol, faz uma pipoca, faz um suco, leva para ele. Você precisa ter esse entendimento, né? Que o marido gosta de, às vezes, estar com os amigos, né? A irmã precisa proporcionar isso. Traz eles aqui em casa, meu amor, né? Traz eles aqui para uma conversa. Então precisa ter esse entendimento, porque nós precisamos entender que no casamento estamos servindo uns aos outros para que haja o quê? Para que haja uma boa
uma boa relação. E acima de tudo, o que deve haver entre os casais é aptidão na comunicação. Nós falamos sobre isso na lição anterior. O casal deve estar aberto para conversar sobre todas as coisas, até mesmo seus desejos mais secretos e os seus pontos de vista. Deve falar sobre as coisas que aborrecem e que trazem felicidade. As coisas assim também devem ser conhecidas, como qual é a sua cor predileta, qual a comida que você mais aprecia, o lugar que mais gosta de passear. Muitas brigas de casais poderiam ser evitadas se os cônjuges se conhecessem mais, se houvesse maior conhecimento entre ambos. Então precisa-se cultivar essa boa comunicação. E aqui uma breve colocação sobre cultivar uma boa comunicação. Jaziel Botelho e Marcos Kopeski escreveram sobre a comunicação afetiva. Escreveram isso. A comunicação que vai além de palavras e tange o coração é antessala da relação sexual. A comunicação do coração leva o casal a fazer o amor e não apenas sexo. Tá te machucando? Minha irmã, fala. Tá te ferindo, meu irmão? Fala. Não é assim que você queria? Seja franco, converse. Um melhor momento, uma melhor condição, uma melhor roupa, uma melhor apresentação, o que de fato agrada o outro. É só por intermédio da comunicação que nós saberemos de fato o que o nosso cônjuge agrada, o que ele gosta. Então, concluindo aqui a nossa lição, ao mencionar a importância da intimidade na vida conjugal, é relevante pensarmos além do ato sexual. Envolve cuidado mútuo, serviço, respeito e um permanente cultivo por parte de ambos os cônjuges, com a imprescindível orientação bíblica e a ajuda do Espírito Santo. É assim, é dessa forma, tá bom? Então estamos aí fechando a lição e, se Deus assim nos permitir, estaremos no nosso próximo vídeo falando da lição de número 5, que vai ter por título Enfrentando as Tensões no Casamento. Então vai ser também de extrema importância esse estudo. Se você ainda não se inscreveu, clica aí embaixo para se inscrever no nosso canal. Se você ainda não clicou no sininho da notificação, clica aí para ser notificado dos nossos vídeos. Deixe seu comentário. Se você tem alguma pergunta acerca desse tema, coloca aí também nos comentários alguma pergunta, tá bom? E se você quiser fazer o maior seminário de professores da Escola Dominical do Brasil, está aqui na descrição desse vídeo o link para você clicar para saber como fazer parte desse maior treinamento de professores da Escola Dominical. Tem sido bênção na vida de muitos professores e superintendentes da Escola Dominical, tá bom? Também quero dizer, se você quiser fazer parte de um grupo seleto de professores e superintendentes da Escola Dominical da Editora Betel, no WhatsApp, deixe seu nome e o seu número de WhatsApp, que a gente terá o prazer de inseri-lo nesse grupo, tá bom? Outra coisa, se você quiser ir a um seminário também na tua igreja, de professores, para professores de escola dominical, para dinamizar a sua escola dominical, faz contato comigo aqui pelos comentários, que eu terei um prazer enorme de atender você e a sua igreja, onde quer que você esteja. A gente combina aí nos 2 dias, no sábado, domingo, enfim, para abençoar a sua igreja e os seus professores de escola dominical, tá bom? Vou ficando por aqui, desejando um forte abraço, tá? Pedindo que Deus te abençoe. Compartilhe aí os nossos vídeos nas suas redes sociais, no Instagram, no Facebook, compartilhe aí no WhatsApp. E se você chegou até aqui, eu quero que você escreva Cheguei, para eu ter certeza de quem chegou aqui no final do vídeo, porque nesse trimestre, quem assistir todo o vídeo e disser aqui que cheguei, eu vou dar um brinde, tá bom? Vou mandar um brinde aí para onde você estiver no Brasil. Então, tem que chegar até o final do vídeo e escrever eu cheguei, tá bom? Beijo no seu coração. Se Deus assim nos permitir,
estaremos de volta aqui no nosso canal com a próxima lição durante a semana. Um forte abraço, Deus abençoe a todos e até lá.